Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meus seguidores, tudo tranquilo? Espero que gostem demais deste programa. Voltamos então a falar com o engenheiro Roberto Menezes sobre patologias. Aí me perguntaram, o que é patologia? É uma doença que acomete as construções. As construções são acometidas de patologias. São problemas construtivos e nem sempre originários do projeto mal feito ou de uma construção mal feita. Às vezes acontecem com outras origens, e essas origens e essas patologias específicas vão ser comentadas pelo engenheiro Roberto Menezes. Tá? Então, espero que gostem. Eu estive aqui comentando com o Roberto que nosso último vídeo, nossa última gravação, que começamos a conversar sobre patologias, também já houveram mais de 11 mil assistências. Os nossos ouvintes procuraram o programa mais de 11 mil vezes. Então, vamos dar início à nossa entrevista, falando com o Roberto Menezes. Tudo bem, Roberto? Como é que vai? Tudo bem, tudo tranquilo? Paulo, tudo bom, e obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, se puder passar um pouquinho do conhecimento adquirido nesses anos todos. Sim. É importante, e esse assunto particularmente é mais importante ainda, né? Tanto que no último programa disse que devia ter uma cadeira específica nas escolas para patologia. Com certeza. Construção. É comentado, assim como se dizia em francês, en passant, né? De passagem, muito pincelado, tópicos sobre patologia. Antigamente tinha até cadeiras, inclusive na arquitetura. Na engenharia eu sei que tem, né? Agora não sei se eles esmiuçam isso aí, se isso entra... eles entram firme nesse assunto. Não sei, né, o currículo agora, mas no meu tempo tinha materiais de construção, onde se falava alguma coisa. Sim, ainda tem. Mas não especificamente estudo de patologias de construção. Né? Isso acho que ainda não tem, mas merecia uma avaliação para colocar na grade curricular. Né? Então, importante que é, porque tudo começa na patologia, ali, nos defeitos. E vai indo. Então é importante que outros profissionais, ou até outros engenheiros, arquitetos, construtores, que não têm esse conhecimento específico, né, procurem usufruir um pouquinho do que a gente vai ver hoje aqui. Né? Então, a patologia começa do momento em que a pessoa não vai na obra, no terreno, para começar uma construção. Tá? Então, você tem que ir lá, tem que sentir o terreno, tem que começar a ver lá do terreno. Tá? Tem que ir lá e voltar durante a fundação, tá? E voltar sempre, tanto o proprietário, como o arquiteto, como o responsável técnico. Tá? Isso é um grave problema, viu, Roberto? Inclusive até... É bom tu citar isso, porque eu já mencionei algumas vezes nos nossos programas. É uma falha violenta. Eu não sei se é da instituição de ensino, que nas ementas das matérias não consta a visita e a exigência da visita à obra antes, durante e depois, ou se é um relaxamento profissional, entendeu? O profissional só quer saber do lado bom da profissão, porque todas as profissões têm todos os lados, principalmente o lado bom e o lado ruim, né? Eles só querem saber do lado bom. O que é o lado bom? Falar com o cliente, ter o orçamento aprovado, receber em dia, entregar o projeto e tchau, né? Isso aí não é assim que funciona, né? O profissional tem que botar o pé na lama, né? Exatamente. Porque às vezes tem uma obrinha pequena, mas tem obras que são um conjunto grandes, então tem que passar naquilo tudo lá. Tem gente que faz um projeto, não vai ver o local, vai, às vezes, até por foto,
E agora com esse negócio Google, do Google, essas facilidades todas, fotos aéreas de Google, Google Maps, entendeu? E Google View, etc. e tal, ele vai no terreno virtualmente. Bom, não é assim que funciona, né? Tu tem que saber uma série de coisas do terreno, né? Aí já começam a gerar problema que pode gerar uma patologia futura. Confia no comentário de um vizinho, não manda um geólogo, um topógrafo fazer uma análise do terreno, né, Roberto? Isso tudo vai interferir no que nós vamos falar hoje, né? Sim. E depois não acompanha, né? Como tu está dizendo agora, e nem vai lá ver o que está acontecendo. Exatamente. Então eu vou deixar a bola contigo, senão a gente vai discutir esse assunto de irresponsabilidade profissional até amanhã. Verdade. Então assim, por que acontece patologia? Então as primeiras fases de uma obra, que hoje quase 100% da obra tem algum concreto, né? Ou só na fundação, ou a estrutura toda, ou metade, mas sempre tem concreto, né? Então, assim, no início, há alguns erros que se cometem que podia ser evitado e que podia gerar menos problema prevenir. Futuro. Porque coisa simples, às vezes falta de acompanhamento ou falta de conhecimento, mas que se prevenindo no início, no começo do concreto, eliminaria um monte de problema. Por exemplo, até um erro de interpretação do projeto. Tá? Ao lançar o concreto nas formas, tá, se comete outros erros. Tá? A forma tem que estar bem saturada. Tá? A desforma tem que ser de acordo, né? Tem um processo para isso. No período certo. Outra coisa é o dia certo, né? Passar o número de dias certo. Tá? Pode haver segregação do concreto se não for um lançamento ideal. Né? O que é segregação? Se você vai concretar um pilar, tá? Tu tem 3 metros de altura, tá? Vai chegar a pedra chega primeiro. Tá? Então vai ficar um elemento estrutural com um monte de brita e depois o resto Já vi isso. Eu já vi isso em obra. Principalmente em pilares acontece mais, né? Então esse é um problema. Às vezes controle tecnológico não tem na obra, não tem um controle do profissional. Tá? Às vezes se usa até concreto vencido, já vi. Tá? Às vezes problema de trânsito, difícil acesso na obra, chega lá, o concreto está vencido e é colocado. Mas também às vezes não tem... O pessoal não tem condições de saber se... Cabe salientar que concreto tem período de validade, tá? É que nem alimento ou pior. Porque ali quando vence. Alimento ainda tem uma folga. Começa a pega e aí se não está na forma, a resistência vai para o espaço, né? Então essa parte do concreto também é importante, bem fibrado, né? Forma bem molhada, tá bem desformada. A cura é outro fator importante do concreto. Tá? Se não fizer uma cura bem feita, tá? Vai haver retração, vai evaporar água, tá? Vai dar problema em seguida. Tá? Então são todos esses aspectos de início de obra. Falta de junta. De dilatação. Já vi o de concretagem. Já vi obras sem junta, mais de 30 metros sem junta. Existe uma extensão máxima, sim, onde tem que ter a junta, né? Norma, né? Sim, são normas da ABNT, normas técnicas brasileiras. O que eu ia te perguntar é o seguinte, me veio aqui agora. Tá, estou concretando, fiz tudo certinho, vibrei, parará, e cai um calhau de água. E aí, começa a chover? E aí, aquela água da chuva? Vai atrapalhar certamente, né? Então, às vezes, vai fazer uma concretagem grande, tu tem que estar de olho na previsão, né? Não pode ficar desprevenido. E se achar que pode chover, tem que ter uma lona, uma preta para colocar em cima
e voltar depois a trabalhar a hora que parar aquele toró, porque senão ela vai carregar todo o cimento superficial e vai deixar a brita aparente. Certamente a resistência vai... Que é outro problema também, que é o traço, né? Um traço, qualquer traço aí faz... Então, isso aí eu vou explicando aqui. Traço é a mistura, é a fórmula. Tanto de brita, tanto de cimento, tanto de areia, tanto de água. Isso é o traço. Tem que ter um fator água-cimento correto, senão a resistência vai sempre... o recobrimento da armadura também tem que estar... A ferragem tem que estar com seus espaçamentos certos para que esteja o que foi calculado ali, se é 2, 3 centímetros, né? Pessoas, observem quando na viga ou no pilar começa a aparecer ferrugem, ou às vezes até um pedacinho do ferro. É isso que o engenheiro Roberto está falando. É falta daquele recobrimento necessário, né? Para proteger o ferro. Sim, cada região tem seus problemas. Tu vai construir no litoral, tem que ter Roberto, uma pergunta para o leigo aqui que nos assiste. Por que tem que ter ferro dentro e não só o concreto com a brita? Não, só a fórmula do traço, por exemplo. Por que o ferro? O ferro, ele... Por que é concreto armado, né? O concreto suporta bem esforços de compressão. Tá? E o ferro é os esforços à tração. Escoamento, esticar. Então, uma viga biapoiada, por exemplo, tu bota um esforço no centro, a tendência é ela fletar embaixo, né, fazer uma flexão embaixo e uma compressão em cima. Né, porque as partículas aqui do concreto serão comprimidas na parte de cima e tracionadas embaixo. Se não tiver o ferro, rompe o concreto. Então o ferro seria para dar tração, suportar os esforços de elasticidade. Tração, porque assim... Para dar um pouco mais de elasticidade. Suporta... o concreto não suporta tração, né? Sim. Então tem que ser cada um elemento no seu devido lugar. Ou seja, ele é rígido, ele não é plástico ao ponto de torcer, entortar. No ferro seria escoamento, né? Sim. Se tu distribuição. For fazer um teste no aço, tu vai botar uma barra na prensa para ela tracionar o ferro até ele entrar em escoamento. Aí tu faz para saber quanto suporta quanto que ele estica, barra, aquele tipo de aço e aquela seria a capacidade máxima de deformação, né? Então tá. Por isso tem as bitolas necessárias, né? Tu tem que determinar no cálculo... Por causa dos pesos e das trações. Peso, tração e todas as cargas que envolve uma peça estrutural, né? Porque tem flexão composta no pilar, tem a rotação, então não são só esses dois esforços que agem numa peça. Tu vai falando e eu vou me lembrando de causos para contar. Eu acho que nós vamos precisar mais um programa. Já estamos no segundo, nós vamos precisar mais um programa dos causos. Que seria ponte que caiu, ponte que ruiu, prédio que ruiu, prédio que ameaçou cair, tiveram que evacuar as pessoas. Agora aconteceu 2 casos, a gente faz parte de grupo, agora no Nordeste aconteceu em 2 prédios. Eu recebi aquele que virou, eram 3 andares e virou 2. Virou 2, então isso aí. Um foi engolido, foi amassado, foi prensado. Bom, pessoal, já retornamos, vamos aos nossos comerciais, porque a gente de vento não vive, né? Não vive, como diz o outro. Né? Então tá certo. Voltaremos daqui a pouquinho com o engenheiro Roberto Menezes, falando sobre as doenças da construção civil, as patologias, ok? Retornamos logo.
Todos os dias a cidade muda, evolui, se desenvolve. Mas para esse crescimento ser saudável, é preciso responsabilidade. Responsabilidade para planejar projetos inteligentes que nos deem segurança para qualquer ação. Afinal, somente com ações conseguimos realizar transformações. E é só com o profissional de arquitetura e urbanismo que toda essa evolução acontece. Responsabilidade, ação, transformação. Isso é arquitetura e urbanismo. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Então, retornando, espero que estejam gostando do que a gente está comentando aqui e mandem o like lá no YouTube e mandem os e-mails e assistam a gente, ou no YouTube ou na TV NG Plus. Eu prefiro TV NG Plus, porque a qualidade é melhor e você tem lá à disposição todos os programas em nossos arquivos, no arquivo da NG Plus, tá? E a qualidade de imagem é bem melhor, certo? Então, voltando aqui, engenheiro Roberto Menezes, vamos conversar um pouquinho sobre os problemas mais comuns encontrados. Então, tu tá vendo assim, ó, quanta coisinha que é feita no início que pode ser bem feita e que evitaria certamente muitos problemas futuros. Que são esses cuidados. Até o posicionamento da armadura dentro da forma. Então, eu fui vistoriar uma obra, uma ocasião, tinha uma viga com 2 vãos exatamente iguais. Só que nesse vão se apoiavam 2 vigas, e nesse aqui não. Então, obviamente que a ferragem nesse vão é mais reforçada. Tá? Eu fui na obra, eles tinham invertido a posição. Colocaram o vão com mais ferragem do lado que não tinha peso. Então, e menos ferragem no que tinha peso. Então isso aí vai dar tensões. Isso é realmente oriundo do início da nossa conversa. Falta de atenção. Falta de acompanhamento. E acompanhamento e atenção lá do pessoal. Sim, não soube ler a carta de armaduras lá. O ferreiro fez a obra certa, a armação certa, mas o pessoal colocou fora de ordem. Meu Deus do céu. Tem que tirar, colocar na ordem certa. Então, todas essas coisinhas... O que aconteceu? Foi concretado assim? Não, eu fui fazer... chegasse a tempo. Isso aí... Não, eu não deixo concretar nada se eu não der uma... sim, a obra era de tua... É, de minha responsabilidade. Certo. Os pedreiros, aqueles de confiança da gente, são de confiança... não dá muito para... é verdade, entenderam? Tem que ver, porque senão... É aquela velho ditado do boi engorda aos olhos do dono, né? Então, aqueles problemas vão ocorrer, mas são minimizados, grande percentual é minimizado com acompanhamento. Exatamente, são coisas simples que, se devidamente acompanhada, tu elimina um monte de problema futuro, porque isso aí vai gerar falta de recobrimento, posição errada, isso tudo vai dar problema, né? Mas mesmo que isso aí, digamos que esteja tudo certinho, foi feito tudo certinho, terminou a obra, ela passa de responsabilidade do proprietário. Então aí cabe ao proprietário fazer uma manutenção preventiva, porque nada dura para sempre, e dar o uso correto para que aquela estrutura foi determinada, foi calculada, foi projetada. Ou seja, não dá para inventar de tirar o telhado e botar uma piscina. Eu fui, não foi obra minha, eu fui como consultor. O proprietário tinha o primeiro andar, um espaço comercial. Isso foi no início, né? Aí ele resolveu fazer um estacionamento, fez uma rampa e usou aquilo ali como estacionamento.
Então mudou completamente o uso daquela obra. Fez isso. Então, e daí? São tá, mas fez isso aí não tem que passar pela prefeitura? Deveria passar pelo responsável técnico, pelo calculista, para ver se aquele excesso de cargas não ocasionaria problema. Na prefeitura, porque isso vai dar problema depois no ABITS. Então acontece, por isso que eu estou dizendo, o proprietário tem que dar o uso correto, e isso é mais comum do que se pensa, né? Nessas horas eu acho que o Deus é brasileiro mesmo. Ele só nasceu lá no Oriente, mas... Então cabe ao proprietário, depois de executada a obra, a tomar esse cuidado. Na verdade, a responsabilidade é uma coisa geral, né? Não pode ter um responsável e alguns irresponsáveis. Tem que todo mundo ser responsável pelas coisas, né? Então, se essa manutenção não for de acordo, começam a aparecer os problemas, não do início da obra, mas por falta de manutenção. Já aí começa um monte de patologias. São essas sobrecargas, que eu dei o exemplo agora, são os impactos na estrutura. Tá? Tu vai sair da garagem, dar uma batida no pilar, e lá se vai um pedaço do concreto. E o cara só fica preocupado com o carro que amassou. Vai enferrujar o carro. Quando devia se preocupar com a ferrugem que vai tomar conta desse aço aí. Tá? A carbonatação, sinal de que alguma coisa não está boa. O que é carbonatação? Carbonatação são carbonatos e sais que existem no cimento, né, que foi feita aquelas reações químicas lá, e que vem para a superfície externa do... O que traz isso para a superfície? Normalmente... Umidade? Percolação de água. A água? Que é outro problema, né, outra patologia, que por falta de manutenção. Tu está me dizendo que a água é inimiga da construção, então, dependendo do momento. Principalmente assim. É que nem o oxigênio, dependendo do momento, começa a matar o ser humano, né? É demais, né? Então, nesse caso, a água é boa para fazer virar o concreto, mas depois, se tu não só para a piscina, que é bom. Principalmente no verão, né? Pois é, verdade. Então, começam a aparecer esses problemas, a erosão do concreto, às vezes o concreto muito exposto, a abrasão do concreto. Uma superfície que está sendo muito utilizada pelo concreto, ele vai desgastar. Roberto, veio uma pergunta, uma dúvida. Há uns 40, 60, 80 anos atrás já existia concreto, não é? Me parece que aquelas construções são mais resistentes que as de 20 anos atrás. Ou é impressão minha? De qual período? Vamos supor, no início do século XX, certo? Sim. Quando começou a se usar bastante o concreto. No início do... A gente vê casarões, sobrados, né, 2, 3 andares, perfeitamente só descascados, tudo, mas estão em pé. Mas a gente vê de obras de 20 anos atrás com problemas sérios de ferragem aparecendo, trinca, fissura, rachadura. A impressão minha ou houve um relaxamento, ou houve uma desqualificação do material, o material ficou pior? Não, tempo atrás... Ou a impressão? Não, esse aí também nós vamos chegar no fim na manutenção, porque no tempo, um período mais atrás, tá, nós tínhamos outros tipos de materiais. O outro aço, não existia CA60, era o CA24. O que é pior? É menos resistente, né? O aço de hoje é menos resistente? Não, hoje é mais resistente. Hoje nós temos o aço CA50, CA60. Tá? No início era só o CA24. Trabalhávamos com resistência do concreto de 120, 135, 150
quilos por centímetro quadrado. 180 era para a estrutura maior. Pontes. Hoje o cálculo era feito assim. Tá? E hoje tu tem aí nas usinas o concreto com 30 MPa, 300 kg, 220. Então isso aí reduziu o tamanho das peças, né? Então, quer dizer que então a coisa melhorou. Então a impressão minha de que está mais conservado. Melhorou bastante, o concreto ficou muito mais esbelto, né? Outras estruturas. A Brasília foi feita já, Sim, Brasília 60 são. Um exemplo bem disso aí, né? 1920. São 59 anos, é isso? Em 1920, Brasília talvez não pudesse ser feita todas aquelas curvas e coisa que o Oscar projetou, porque não se conseguia fazer nada muito esbelto, né? Devido ao material e o concreto. Mas, então a sensação que eu tenho é de que está havendo uma conservação pior. Possivelmente aí já entra na fase da manutenção. Constrói e tchau. Constrói e abandona. Eu tenho visto nos condomínios que a gente tem, eu tenho vários clientes de condomínio, tanto residencial quanto de residências, quanto de apartamentos. É uma briga para fazer a manutenção do negócio. Não é eu, não sou eu, é tu, não sei o quê. Eles procuram achar um culpado e, por último, assumir a manutenção do negócio, que tem que dividir pela turma toda. A sociedade em comunidade é complicada, né? É complicado. Só que aí tem que chegar alguém e dizer que quanto mais demora, mais caro vai ficar o conserto. Né? E de preferência alguém de fora, né? Porque se está dentro do condomínio, ninguém dá bola. Alguém que... O síndico, então, se for esperto, vai lá e busca um profissional e olha, isso aí está assim, se não fizer isso, vai ficar assim. Tá? Na praia, no litoral, por exemplo, tem os agentes agressivos, tem que estar de olho. Manutenção mais periódica, né? Com certeza. É importante. Tá? Outra coisa, às vezes tem reformas em apartamentos sem o acompanhamento do profissional. No Rio não caiu aquele prédio porque... caiu o prédio inteiro. Limparam o andar lá de reforma. Resolveram tirar paredes para deixar amplo o espaço. E tinha parede que era estrutural. Então, acontece também isso. Resolveram abrir janela em pena, que tem em pena, né, que é a lateral do prédio, onde o plano diretor não deixa abrir, fazer aberturas, porque vai encostar outro prédio do lado. Então aquela chama em pena, é cego, né, uma parede cega. Resolveram, como não ia construir nada ali, que tinha uma casa baixa e era tombada, resolveram abrir janelas, né? E aquela empena era estrutural, né? Aí veio, quantos andares tinha aqui? 10 andares? 10, 12. Veio tudo abaixo lá no Rio de Janeiro. Isso aí faz o quê? Uns 4, 5 anos? Não, faz, eu acho, por aí. Né? Mais, talvez. Roberto, me diz uma coisa. Quais são, quais são as patologias que os nossos espectadores encontram nas suas casas com é mais comum encontrar na sua casa? Uma fissura, uma trinca ou uma mancha? O que é? São infiltrações, né? Manchas e as famosas fissuras, trincas e rachaduras. Muitas são ocasionadas pelo trabalho do concreto. Né? Se não faz a laje, não faz um encunhamento bem feito, essa laje vai trabalhar e vai ficar aquela rachadurinha tipo escama ao longo da parede. Então ali a laje que está trabalhando, tá? Deformação térmica. Né? Então... Isso afeta a estrutura da casa? Não. Da obra? Não. Normalmente as estruturas, a não ser que seja rachadura por recalque diferencial, que é outra coisa que pode dar problema, né? Mesmo se tu
construir bem feitinho e a manutenção perfeita, ainda tem outras causas que podem levar a dar problema. Uma umidade que entra por baixo da sapata. Exato, aumento de chuva, aumento de sol freático. Trânsito. Recalque diferencial, que eu ia falar, porque está tudo certinho, sapata bem dimensionada, solo resistente, aí vão construir do lado. Aí começa, bota um bate-estaca aqui do lado, aí vai haver compactação do solo, vai dar problema. Né? Então, além de tudo certinho, ainda tem os... E fora o que está... A dilatação térmica. Diferença muito grande de temperatura. Às vezes pega um dia aí de 5 graus de madrugada e 30 ao meio-dia, vai trabalhar, vai gerar tensões no concreto, pode aparecer alguma patologia. Até me lembrei de um caso agora que eu vi a semana passada, de um cliente meu. Não precisei chamar o Roberto, porque eu logo deduzi o que estava acontecendo. Ele botou aberturas de PVC e a parede era de concreto armado. Começou a entrar umidade em volta da janela. São os coeficientes de dilatação diferentes, de materiais diferentes, né? Então pedi para o rapaz lá fazer aquela... Hoje nós temos muitos recursos de materiais, aquela espuma expansível, isso, para calafetar e isolar aquela umidade que estava vindo pela diferença de materiais ali. E resolveu, até agora não aconteceu nada mais. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez e já fica aqui vamos ter outro programa, tá? Porque a gente começa a conversar e não vai adiante no negócio e temos que falar... ou aumenta o tempo ou aumenta a quantidade de programas. Porque agora nós temos que falar sobre o problema de deteriorização do material, né? E como investigar uma patologia. Isso, precisamos de materiais de profissionais especializados ou não, obviamente que sim. As pessoas procuram o pedreiro da esquina, um mestre de obras conhecido, chamam ele para dar palpite. E nem é sempre isso resolve. Agradeço, Roberto, mais uma vez. Fica marcado então o próximo programa, onde nós vamos falar sobre esses problemas de fundo, de bactéria, até de insetos que prejudicam a estrutura de uma residência. A quem é de beijos, eu dou os beijos. A quem é de abraços, meus abraços. E nos vemos no próximo programa. Muito obrigado, fiquem com Deus e até breve.